Estamos aqui nesse programa Palavra Urgente, que tem o objetivo de te abençoar e mostrar o quanto o poder de Deus é verdadeiro na vida daquele que crê. Eu sou o pastor Rangel e você vai estar conosco até o finalzinho para receber tanto a palavra, que Deus tem essa mensagem para você, Ele tem uma mensagem ao teu coração, quanto também você vai estar recebendo a oração da fé. A própria palavra diz que a oração da fé salvará o doente, a oração da fé levantará aquele que está caído. A oração da fé, ela é feita em concordância com a palavra. Hoje eu quero trazer um caso aqui muito interessante, da dona Juliana Mello. Lá no ano de 2018, ela sofre com uma confusão mental. Olha só que situação, né? E essa confusão mental fez com que ela desmaiasse, teve convulsões e desse entrada no hospital. E lá ela começou a sofrer com amnésia e não reconhecia nem o próprio marido. Olha que história interessante, mas que podemos dizer aí que apavora, né? Como pode uma pessoa, de repente, esquecer de quem está ao lado dela, de quem está realmente perto dela todos os dias, que o próprio marido. Vamos acompanhar então o caso da dona Juliana Mello. Acompanhe comigo aqui na tela, em nome de Jesus. Juliana mora nos Estados Unidos há 20 anos. Ela sai de Boston para morar na Flórida e em fevereiro de 2018, ela passa por uma situação delicada. 2 meses que eu estava aqui, que eu tinha me mudado para a Flórida, eu estava conversando com meu marido. No telefone, ele estava indo para casa e ele falou que ele começou a escutar que eu não estava falando coisa com coisa. E aí, de repente, ele escutou um barulho e não escutou mais nada. Ligou para a filha dele, para minha enteada, e falou, vai lá que procura a Ju, porque alguma coisa aconteceu com ela. E aí, quando ela chegou no quarto, eu estava desmaiada, com sinais de convulsões. Eu estava com o olho virado, babando e me batendo. E aí, eu fui desmaiada para o hospital. Ela é diagnosticada com estado mental alterado, síncope e convulsões. Ao acordar, ela não lembra de nada. A primeira pessoa que eu abri o olho quando eu olhei foi o meu esposo. E eu lembro que ele passou a mão no meu cabelo e falou assim, como é que você tá, Ju? Aí eu falei, quem é você? Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? E eu comecei a ficar muito assustada. Eles começaram a fazer muitos exames e não me achavam nada errado em mim. Fisicamente, eu não tinha nenhum vaso rompido, eu não tinha nada que pudesse falar assim, não, ela teve um trauma craniano, ela foi abatida, mas eu sentia muita dor de cabeça do meu lado esquerdo. É uma coisa difícil, né, de você acreditar que a Ju perdeu totalmente a memória. As letras não tinham sentido para mim, nem português nem inglês. Eu não aceitava meus filhos, não aceitava que eu era casada, para mim era tudo estranho para mim. Ela falou, para mim era tudo estranho. Ela não se lembrava de nada, como se tivesse sido apagado todas as memórias anteriores àquele momento que ela teve a convulsão, que ela teve aí aquele problema antes do marido dela chegar. Olha que coisa, né? Que caso sério. Ela vivia uma vida normal, mas no final foi surpreendida aí por essa situação. Mas nós vamos ver aqui uma reportagem que mostra, estava lendo aqui, cerca de 40% das pessoas da idade acima dos 65 anos sofre também com esse problema de amnésia. Acompanhe comigo essa reportagem. Cerca de 40% das pessoas com idade acima dos 65 anos sofrem com amnésia. Um transtorno de memória que consiste na incapacidade total ou parcial de se lembrar de fatos e informações antigas ou recentes. Para quem convive com um paciente nestas condições, a paciência é uma das principais características que devem fazer parte do dia a dia. Vai além do não lembrar. É se tornar dependente de cuidados especiais para o resto da vida, pois todo dia é uma folha em branco que precisa ser escrita. Olha só, né? Mais de 40%, né? Cerca de 40% de pessoas sofrendo com esse problema. Vamos também aqui, para enriquecer esse entendimento, vamos ver a psicóloga, a doutora Luciana, falando sobre as causas, os motivos, o que pode ter ocorrido no caso aí que estamos acompanhando da Juliana Mello. Vamos lá, doutora Luciana, na tela. Então, a amnésia
é a incapacidade de você lembrar das coisas, né? Geralmente a amnésia ela é causada por uma lesão cerebral, ela é causada por uma doença, às vezes por drogas e o consumo de álcool. Geralmente, quando a pessoa tem uma lesão cerebral, ela pode ser decorrente de vários fatores, né? Ela pode ser decorrência de algum acidente, de um AVC, de várias outras doenças. E a gente também tem a questão das drogas, do álcool, que o consumo exagerado delas, você mexe com seus neurônios, né? Então, a incapacidade de você lembrar em relação a isso também é muito grande, porque você chega no nível de consumo onde as sinapses, né, dos teus neurônios, elas começam a não funcionar mais. Então você começa a ter lapsos de memória, você esquece das coisas. E tem a amnésia também, mesmo que seja a droga e o álcool, porque o álcool ele te tira o equilíbrio. Então pessoas que bebem muito, elas podem cair, bater com a cabeça, né, ter uma lesão. E nesse lugar, né, da lesão, a gente tem a nossa coluna ali, que os nervos, eles têm esse lugar, né, de estar ali ligado à questão do equilíbrio, que é o cerebelo que é atrás, então você perde o equilíbrio e se isso for de uma forma muito brusca, você pode sim comprometer a tua memória. Então, para quem tem amnésia momentânea, induzida pelo álcool, por conta das drogas, uma vez que ela se trata e ela trata a questão do alcoolismo, ela tem o Alcoólicos Anônimos, né, que é um lugar muito importante porque são pessoas que vivem a mesma situação. Elas podem vir aqui acompanhado do Alcoólicos Anônimos, por quê? Porque lá no Alcoólicos Anônimos elas vão encontrar pessoas que viveram quase as mesmas coisas, então é importante elas terem essa vivência, entender, cara, ele está entendendo o que eu estou falando, ele sabe o que eu estou dizendo, aqui eu não sou julgada, aqui eu não sou, não que aqui ele seja julgado, mas aqui a gente vai para um outro lugar, porque eles precisam de um mediatismo para tratar a questão muito séria que é essa dependência química. E o psiquiatra também, que é importante, porque o psiquiatra, ele vai dar para ele o artifício do remédio. Quando ele não conseguir, toda a ansiedade que ele tem de, aí, quero beber, tá deprimido, quero beber, esses remédios vai dar ele também o suporte. Então é uma ação conjunta. Você vê aí, né, a doutora Luciana falando sobre a situação da amnésia, problemas aí que podem acontecer de confusões mentais. Eu quero também chamar aqui a segunda parte da novela para a gente continuar entrando nesse assunto e vendo como o poder de Deus começou a agir para libertar a Juliana Mello dessa situação. Vamos lá? Uma coisa que meu marido assim nunca permitiu foi eu ter perdido a minha fé. Então, ele lia a Bíblia para mim. Ele me mostrava filmes, ele falava de Deus, ele falava porque eu sempre fui de fé e então ele não queria que isso morresse dentro de mim. Os médicos falaram que ela poderia recuperar a memória, como não recuperar. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e nada da minha cunhada recuperar a memória. Juliana passa a ter discernimento de que se tratava de um problema espiritual. Me amaldiçoaram. Fizeram uma macumba para mim. Eu comecei a sonhar com essa pessoa, essa mulher, que segurava um sapo e que me atacava e falava que eu não ia, e debochava de mim, falava que eu não ia ser curada e que eu ia morrer e que eu tinha que me matar e que aquela casa não me pertencia, que eu tinha que largar a minha casa, meu marido, meus filhos, tudo, e sair. Eu falava, não, Ju, a gente tem que procurar Deus. Isso aí é coisa ruim. A gente começou a jejuar, a gente começou a frequentar igrejas, né? Junto com a confusão mental, com a amnésia, veio também a perturbação. Você vê que a Juliana começou a se sentir incomodada com o ambiente da casa dela, onde ela se sentia segura, ela começou a se sentir ali incomodada e queria até sair de perto de todos, queria sair daquela casa. Você imagina uma pessoa que não está em sua ordem mental boa, sair e morar sozinha. O que poderia ter acontecido? Mas Deus entrou na vida dela, nós vamos continuar vendo isso daqui para frente,
Mas antes eu quero trazer a você os casos curiosos. Você vai até ficar impactado aí com o que o Anderson vai estar falando conosco agora de algo que aconteceu e é bem curioso. Vamos lá? Nos casos curiosos de hoje eu quero falar sobre Nash Pillai, de Toronto, no Canadá. Ela tinha uma vida aparentemente tranquila. Estava assistindo uma série na TV, alguma programação e caiu naquela famosa soneca do sofá. Depois que acordou, Nash não simplesmente esqueceu que estava vendo a série, mas esqueceu dos últimos 15 anos de vida. Parecendo aquele filme, como se fosse a primeira vez em que a atriz não consegue se recordar das 24 horas passadas, tendo que ser relembrada de tudo. A questão é que Nash não lembrava do nascimento da filha, nem do relacionamento que vivia. Hoje, ela precisa ser sempre relembrada de tudo e tem conseguido realizar algumas memórias de curto prazo do que acabou de acontecer. Segundo os médicos, ela sofreu algumas concussões e também convulsões que fizeram ela perder essa parte cerebral. Mas Nash continua ativa e passando por cima de tudo isso, com a filha e com o noivo, que depois de tudo isso não desistiu do relacionamento. Curioso, não? Curioso, bem curioso esse caso aí. Você vê, a mulher, ela cochilou e perdeu a memória de 15 anos. Olha que coisa. Meu Deus do céu, não dá nem para acreditar, né? Mas eu quero trazer agora uma palavra para você. Talvez você esteja vivendo aí na sua vida um momento assim, ou tem um familiar vivendo um momento assim. A pessoa está com uma confusão mental, está sendo oprimida por esse problema, está se esquecendo das pessoas, está querendo sair de casa, está agitada. Eu quero trazer para você essa palavra que se encontra aqui nesse texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, onde diz assim, vamos acompanhar comigo essa mensagem. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Estou lendo aqui na linguagem de hoje da Bíblia Sagrada. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente através de Jesus. Jesus é a palavra. A palavra, quando ela chega até você, ela traz paz. Ou seja, o próprio Jesus traz essa paz. Não só o nosso coração, mas também a nossa mente. No caso que estamos acompanhando da Juliana, você vê que ela teve uma confusão mental. Ela se esqueceu de quem ela era, se esqueceu da família que tinha, se esqueceu que tinha casado. Ela estava ali completamente perdida. Que situação. E a gente consegue aí entender que muitas das vezes isso é gerado por estresse, gerado pela falta da paz de Deus. Você percebe que a própria Bíblia diz que essa paz nós não conseguimos entender, porque a paz de Deus é diferente da paz que o mundo dá. Às vezes a pessoa ela utiliza-se de meios neste mundo para que ela sinta um pouco de paz. Só que a paz de Deus ela é incompreensível exatamente por isso, porque ela é diferenciada. A paz de Deus ela não só guardará os nossos corações, nossas emoções, mas também a nossa mente, nossos pensamentos. Nos dará condições de pensar direito, de tomar decisões de forma positivas e não nos precipitarmos. Ela tira o chamado estresse, ela tira a chamada ansiedade de nós. Você deve buscar por essa paz. E está escrito aqui que essa paz ela vem através do Senhor Jesus. Quando você está em contato com a palavra, quando você abre o teu coração para a palavra de Deus, essa paz começa então a dominar você, a conservar você. Olha, é o momento de você receber essa paz. Respire fundo aí agora e diga, Senhor, se eu estou ouvindo a tua palavra, eu também quero o resultado disso, eu quero a paz. Senhor, se nesse momento eu parei tudo que eu estou fazendo para te dar atenção, eu quero que essa paz, Senhor, que excede todo o entendimento, esteja guardando os meus sentimentos, o meu coração e a minha mente.
Não deixe a ansiedade te dominar mais. Não deixe a inquietação, o estresse da vida, o corre-corre da vida lhe dominar. Acredite, existe um Deus que está cuidando de você. E Ele cuida nos mínimos detalhes da sua vida. Vamos continuar acompanhando aqui o que aconteceu na vida da Juliana Mello, para que você entenda o como Deus é capaz de reverter qualquer situação, por mais difícil que ela pareça. Acompanhe comigo aqui na tela e vamos para a última parte dessa novela da vida real. Em dezembro de 2018, ela começa a frequentar a Igreja da Graça em Pompano Beach. Eu vim pro culto do missionário. Eu não conhecia o missionário R. Soares só por... Não, as pessoas falavam, o culto dele é muito bom, não sei o quê. E eu vim com a Bianca e eu via que estava tendo muitas curas sendo realizadas ao meu redor. Eu sentia que muita presença de Deus. E depois que ele fez a oração, ele falou assim, coloca a mão no lugar que você quer ser curado. Eu coloquei a mão na cabeça. Na hora ele falou assim, a uma pessoa que perdeu a memória, eu não lembro as palavras exatas do pastor, mas ele falou de memória, eu falei, a Ju está sendo curada, em nome de Jesus. Não tem demônio, não tem macumba que fizeram contra essa pessoa, não tem trabalho, ó Deus, que vai aguentar agora, porque o Senhor está agindo. Todo o mal que está na mente, essa falta de memória, esse esquecimento, tem de sair para nunca mais voltar, que eu estou mandando. Eu falei, Senhor, eu sei que sou eu. E eu senti que Deus me tocou aquela hora, porque eu saí daqui diferente. Eu senti livre. O que foi feito pra mim, acabou. E eu lembro que a Bianca olhou pra trás, ela olhou pra trás brava assim comigo e falou assim, eu sei que é você. Você não vai falar nada. Aí ela falou assim, Bi, eu sei que eu tinha que ter falado, mas eu não conseguia, eu fiquei com vergonha. Quando foi na quarta-feira, eu comecei a sentir uma energia na minha cabeça. Parecia que tinha um fio, fazia assim, tss, 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 sabe? Eu não falei, tem um trem errado comigo. Tem alguma coisa errada na minha cabeça. Aí ela olhou pra mim e falou assim, eu tenho certeza que é Jesus te curando. Na sexta-feira, de madrugada, 4 horas da manhã, eu levantei, fui no banheiro, voltei e não consegui dormir mais. E aí eu coloquei assim, fiquei olhando pro teto, né? E, de repente, começou a vir um filme na minha cabeça. Um filme de coisas ruins e coisas boas. Acordei meu marido e falei assim, olha, eu sei, eu lembro do nosso casamento. A gente ficou acordado e ele chorando, e a gente chorando, e eu abraçada a ele, eu falava assim, nossa, eu não acredito que está acontecendo. E assim, muda tudo, né? Então não importa a maldição que a pessoa colocou na sua vida, o que aconteceu na sua vida, Deus transforma tudo em bênção. Não importa a maldição, o poder de Deus é maior. Ele é muito maior, a bênção é muito maior do que a maldição. Vamos orar agora? Se você tem aí o seu copo com água, pegue, feche os seus olhos e vamos crer no poder de Deus. Pai, estamos aqui nessa mesma comunhão, nessa mesma fé, segundo a Tua palavra, para recebermos a Tua paz, que excede todo entendimento. Esta água funcionará como um remédio que vai tranquilizar a mente, a alma e abençoar o corpo dessa pessoa. Coloca o Teu poder, Pai, e a Tua unção. Em o nome de Jesus, beba agora desta água. Amém? Eu creio que Deus já está lhe visitando. Eu vou deixar com vocês essa música Tudo Pertence a Ti, da Milena Pina, e também nos acompanhe nas redes sociais, tá bom? Eu sou o pastor Rangel, fica aqui o meu abraço, estaremos em breve juntos. Faça uma visita ao Shopping Tem Tudo em Madureira, Praça Armando Cruz, número 120. Deus abençoe.